Campeão do mundo e reconhecido internacionalmente aos 18 anos, Pelé não se livrou do serviço militar em 1959. O rei do futebol dividiu seu tempo entre o Santos e o 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizada em Praia Grande. Pelé era o soldado 202 Nascimento e não tinha regalias. Limpava coturno, engraxava, lavava roupa e era sentinela. No dia 11 de setembro daquele ano, Pelé fez 3 gols pelo time da Guarda Costeira contra a equipe mista dos Santos. O placar foi de 8-4 em jogo-treino. O rei foi campeão sul-americano pela seleção das Forças Armadas e marcou 14 vezes em 10 partidas com as cores verde-oliva. Quando Pelé completou 18 anos de idade, ele se apresentou ao exército. Não lhe deram baixa, teve de servir. De certa forma, uma estratégia para chamar a atenção do exército e para as forças armadas. Afinal, ele já era o jogador mais famoso do mundo e também muito reconhecido no esporte. Serviu ao exército e teve muita coisa para fazer por lá. Sempre muito querido, quando necessário, ele era liberado para os jogos e até para excursionar pelo exterior. Ao servir, ele dizia que aprendia muita coisa que usaria na vida civil e adiantava para os colegas que não pretendia seguir a carreira militar. O rei do futebol e veterano do Exército Brasileiro, o Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, faleceu nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, aos 82 anos, em decorrência de complicações de um câncer no colo. O soldado Nascimento incorporou as fileiras do Exército Brasileiro em 20 de janeiro de 1959, no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, localizado em Santos, hoje o 2º Grupo de Artilharia Antiaérea e atualmente situado em Praia Grande. Durante sua passagem pelo Exército, já campeão mundial de futebol na Copa do Mundo de 1958, ele conquistou o Campeonato Sul-Americano de Futebol das Forças Armadas, marcando o gol decisivo no jogo final contra a seleção militar da Argentina, com uma vitória de 2-1 para o Brasil. Enquanto atuou pela equipe do Exército, o rei marcou 14 gols em 10 partidas, como dito anteriormente, de acordo com o Centro de Memória e Estatísticas do Santos Futebol Clube. O saldo de gols ao longo de sua carreira total foi de 1.282. Em entrevista à revista Verde Oliva em 2006, Pelé disse que a disciplina e o respeito ao próximo foram os principais ensinamentos que ele obteve na caserna. Abre aspas. Eu mergulho muito, porque serviu de base para minha formação e meu caráter. Acho que todos os jovens deveriam passar pelo exército. Fecha aspas. O rei também aprendeu a costurar, cozinhar, lavar e passar roupas durante o serviço militar. Quando voltou da Copa do Mundo da Suécia em 1958, ele tirava serviço de sentinela no portão do quartel em Santos. E todo mundo que passava queria cumprimentar o Pelé, campeão do mundo, e pediam também autógrafos. Segundo ele morria de vergonha e levava bronca do sargento. Em 1969, o Santos viajou para uma excursão pelo continente africano. Nesta época, ele já não fazia mais parte do exército. Contudo, a Nigéria, local da visita, passava por uma guerra civil com a região de Biafra tentando a independência. O conflito colocou em lados opostos 2 grupos étnicos do país, os Igbo e os Hausa, que dominavam o governo naquele momento. Um dos grandes orgulhos, segundo ele próprio, foi ter literalmente parado uma guerra na Nigéria em 1969, em uma das várias excursões que o Santos fez pelo mundo. O Santos tinha um amistoso marcado na cidade de Benin, que estava no meio de uma guerra civil, só que o Santos era tão amado que as partes aceitaram cessar fogo no dia da partida. Ficou conhecido como o dia em que o Santos parou a guerra. Originalmente, o itinerário do Santos pela África não previa aquela partida. O convite chegou para enfrentar uma seleção local na cidade do Benin, estrategicamente localizada entre a capital Lagos e o estado de Biafra. Para tranquilizar os santistas, houve a promessa de que haveria um cessar-fogo enquanto a delegação do Peixe estivesse na região. Segundo Edu, companheiro de Pelé naquele time, ele diz, abre aspas,
Lembro-me bem que o empresário falou que algum dos países que gostaria de nos ver jogando estava em guerra, mas ele conversou com as autoridades e fizeram uma trégua nos combates. Fecha aspas. A Guerra de Biafra durou de 1967 a 1970, com um total de 2 milhões de civis mortos, além de 4,5 milhões de deslocados de suas próprias casas. No fim, Biafra não conseguiu a separação e foi reintegrada à Nigéria. A história do Jogo dos Santos, porém, nunca foi confirmada oficialmente. O site oficial do Peixe afirma que, no dia 4 de fevereiro de 1969, o governador local decretou feriado e liberou uma ponte para que os biafrenses também pudessem assistir ao jogo, que terminou com a vitória por 2-1 do Santos para um público de cerca de 25 mil pessoas, com gols de Toninho Guerreiro e do próprio Edu. Entretanto, um blogueiro nigeriano chamado Oluwajo Ayebayo tentou reconstituir o episódio ao recorrer a jornais locais de época, mas não achou menção alguma sobre um possível cessar-fogo. De acordo com Ayebayo, era costume que as hostilidades fossem interrompidas durante jogos de futebol, não necessariamente por conta da presença do Santos ou de Pelé. Em sua autobiografia, Pelé fez uma rápida menção ao episódio e afirmou que os nigerianos se certificaram de que os biafrenses não iriam invadir Lagos enquanto o Santos estivesse na cidade. Por fim, outro ponto marcante do grande rei do futebol é sua participação no cinema em um filme drama de guerra. Imagine a história de prisioneiros que jogam a partida de futebol mais acirrada de suas vidas contra um time de oficiais nazistas. Bom, bem diferente, não é mesmo? Agora, imagine se essa produção fosse estrelada por Pelé e Sylvester Stallone. Bom, parece que é algo que saiu de uma mente bem fértil, mas na verdade, em 1982, essa proeza foi realmente feita no filme chamado Fuga para a Vitória. A obra cinematográfica, dirigida por Josh Huston, se passa em um campo de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, quando o jogador John Colby, atuado por Michael Caine, recebe a inusitada proposta dos guardas de montar uma equipe de futebol de encarcerados para enfrentar o time dos nazistas. Apesar de receoso, Colby aceita a oferta, pois sabe que isso tudo ajudaria ele e seus colegas a conseguirem condições melhores dentro de um lugar tão hostil. Para isso ele conta com a ajuda do fanfarrão Robert Hatch, estrelado por Sylvester Stallone, e também do talentoso Luiz, estrelado por Pelé, sim, ele mesmo, para completar a equipe que teria tudo para vencer o time do Terceiro Reich. Isso, claro, se não houvessem obstáculos no caminho. O querido jogador brasileiro interpreta um prisioneiro vindo de Trindade e Tobago, mas ele não apenas atuou na produção, como também montou todas as jogadas que são apresentadas no filme. Inclusive, a sua marca registrada aparece no longa, a clássica bicicleta. A participação do rei do futebol foi essencial na produção. Ele é o principal dos 18 jogadores que aparecem em cena e ainda por cima tem o maior destaque na grande tela. O eterno Rambo também brilha no filme, atuando no papel de um goleiro pouco talentoso que sempre critica o esporte, pois não entende direito as regras do jogo. A parceria entre Pelé e Stallone, apesar de inusitada, é o grande destaque da trama. O astro do futebol era um treinador e conselheiro do astro de Hollywood. Entre as filmagens, eles discutiam passos e dribles para aprimorar ainda mais a atuação de Stallone, que queria dar o melhor de si e não medir esforços e machucados para conseguir esse feito. Ele foi tão a fundo no papel de goleiro que durante a partida, para impedir um chute do rei do futebol, o ator quebrou o dedo e as gravações tiveram que ser adiadas por alguns dias até que ele melhorasse. A saída dos roteiristas naquele momento para esse impasse funcionou muito bem, preservando o ego do astro, que defendeu o pênalti do adversário com maestria e dando a devida importância a Pelé, que é o verdadeiro astro do time. A grande diferença que faz de Fuga para a Vitória um sucesso é a mistura de momentos característicos em filmes esportivos com elementos das produções sobre grandes guerras, a superação, o heroísmo, a glória, o orgulho, mas principalmente as amizades que são feitas dentro de campo. O diretor da obra conseguiu conquistar a atenção do público com um bom enredo e com personagens ricos e interessantes.
interessantes. Claro que assim, como todo filme, existem alguns defeitos, mas ainda assim consegue divertir mais do que deixar os espectadores irritados e, sem dúvida, eterniza ainda mais o nome de Pelé na memória de todos os apaixonados por história e futebol. Fica aqui a homenagem do Almanaque Militar ao eterno rei do futebol Pelé por toda a sua brilhante atuação nos campos de futebol do mundo afora e também o nosso agradecimento a você que assistiu esse vídeo até este momento. Um grande abraço e até a próxima.